Ok. Então, pessoal, essa tabela aqui para a gente achar os nossos psi. Laje armada em duas direções, essa tabela. Laje armada em uma direção, só essa daqui. Então, vamos lá. Quando a gente tem... Deixa eu abrir aqui. Espera aí um segundo. Para poder mostrar para vocês. Vocês estão vendo aqui? Ou vocês estão no Ah, Word dá ali, para ver pessoal? tranquilo. Vocês estão vendo a planta aqui? Sim. Ah, show, perfeito. Então, pessoal, olha só. Vamos botar aqui que a minha laje L1, ela está engastada na minha laje L2 e na minha laje L3. O que acontece? Se ela formar em duas direções, eu vou ter aço nesse sentido e eu vou ter aço nesse sentido. Essas armações aqui, ó, estão no meu menor vão. E elas vão estar engastadas na laje aqui e apoiadas na viga aqui. Então, o meu Lzinho, meu LX, eu vou ter armação nesse sentido, engastado e apoiado. Então, LX, que é o meu L menor, vai estar engastado e apoiado. Para o meu LY, eu vou estar apoiado e apoiado. Isso que eu vou olhar na minha tabela. Aqui, ó, eu tenho engaste, 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 apoio. Isso vale, pessoal, para Lzinho, LX, e para cá, LY. Então, a minha barra em Lzinho, aqui, a minha barra em Lzinho, ela está apoiada e engastada. Então, na tabela, para Lzinho, eu vou pegar apoiado e engastado, aqui, ó. Então, essa imagem. E Lzão? Lzão vai estar como? Apoiado e apoiado. Então, no meu maior sentido, meu maior comprimento, eu vou ter apoio e apoio. Então, na minha tabela, engaste e apoio com apoio e apoio. Lzão, Lzinho, cheguei aqui. Ó. São esses os valores que eu vou estar utilizando para Psi2. Ok? Então, eu venho, olho aqui. Então, esses são o que a gente adota. Qual que a gente escolhe? Isso depende do nosso lambda. Lzão sobre Lzinho. Se Lzão sobre Lzinho deu 1,8, então meu Psi2 vale 1,46. Se deu 1,2, então ele vale 1,64. E assim por diante. Todo mundo entendeu, pessoal, como que encontra esse Psi2? Se alguém não entendeu, manda uma mensagem aí. Manda. Tem mensagem aqui. Lucas, fala de novo pra gente. Você falou que na laje, que tem, por exemplo, engaste, engaste, não, é apoio, engaste, né? Sim. Aí você falou que esse do Lzão e Lzinho, que seria encontrar o valor de lambda. Uhum. Sim. Aí você depois falou, é só a parte que eu não entendi quando você pegou nessa do apoio, apoio, que você escolheu. Eu só fiquei na dúvida. Apoio, apoio, aqui do Lzão. Ele é... deixa eu vir aqui. Ele é porque aqui, ó, o Lzinho, meu LX, que está no eixo X, para esse lado de cá, eu só tenho a minha viga, eu não tenho engaste de laje. Então, logo, aqui vai estar só apoiado. Minha laje vai estar só apoiado nessa viga. Para o lado de cá, eu vou ter engaste entre as duas lajes. Então,
eu vou ter em X, no meu LX, engaste com apoio. Apoio. Isso. Aí eu venho aqui, engaste e apoio. Tá aqui. Aí eu vou para o Lzão. Como vai estar padronizado? Eu não tenho laje para lá, eu não tenho laje para cá. Apoio, né? Então, isso daqui é tudo apoio e tudo apoio. Então, logo, para Lzão, eu vou ter apoio e apoio. Aí eu traço e ver onde juntou os dois. Aí encontro o lambda e direciona. Encontro o lambda e ver qual vai ser o valor referente a psi2. Achou psi2, só jogar na forma. Ô, Lucas, Oi, pode falar. ali você falou que você chamou as lajes que estão engastadas de LX. Tá no Aham, eixo LX. isso. Eixo LX porque esse é o menor lado, né? Exatamente. Coincidentemente, o Coincidiu com X é o menor. plano Exato. cartesiano. Mas é Exatamente. só pelo fato dele ser do menor lado. Exato, exatamente. Aqui na Só para L3, por confirmar. exemplo, L3, o meu LX, ele está em Y. Com a L2. Aham. Exatamente, perfeito, isso aí. Sim. Só aqui, pessoal, um ressalvozinho, que é aquilo que eu tinha falado com vocês sobre borda livre, né? Que a gente não vai ter, a gente vai ter bordas apoiadas. Essa L4 aqui, por exemplo, a gente vai considerar, apesar de que aqui ela está assim, mas se não estivesse, a gente consideraria assim, para os nossos cálculos, que isso aqui tudo, ó, tem viga. Então, tem uma viga aqui, tem uma viga aqui, tem uma viga aqui. Ou seja, a laje está totalmente apoiada. Né? Então, a gente vai sempre considerar isso. Ah, podia ser uma marquise de, sei lá, uma loja, por exemplo, e aqui uma marquise. Pode, mas como a gente vai considerar que as bordas estão todas apoiadas, não tem borda livre, então, em situações como essa, já estou antecipando para vocês, para evitar de assim, professor, mas em tal prova depois, na prova lá estava o desenho de uma borda livre, a gente não estudou como que faz a borda livre. É porque esquece que é borda livre, considera e faz a conta como se fosse borda apoiada. Então aqui é um exemplozinho que dá para ver. Quando você diz que ela é apoiada, não quer dizer engastada. Isso, exatamente. Então, vai usar, por exemplo, para efeito de cálculo, o modelo, por exemplo, 1 lá, que é a borda de laje livre, Não, pelo menos do lado direito. essa Não. daqui seria uma laje que ela está engastada no seu maior lado. Ela tem Sim. só um engaste, que é L3, L4, L2, L4. Uhum. Entendeu? Ok. Uhum. Onde eu estava? Tava falando aqui, foi. Era isso mesmo, né, pessoal? Eu estava falando aqui. Foi. Então, Psi2, ok. Valores para Psi2 para lajes armadas em uma direção. Aqui é o mais fácil, pessoal. Se ela é armada em uma única direção, seja ela em nosso cartesiano X, seja ela em nosso cartesiano Y, é armada em uma única direção. Nós vamos fazer a mesma análise. Livre, engaste. Apoio, engaste. Apoio, apoio. Então, a gente vai analisar só um caso só. Então, aqui, calma aí, aqui. Se é engaste e livre, 1,2. Se é engaste, 1,7. Apoio, 1. Então, a gente vai olhar só um sentido, seja X, seja Y, seja LX, seja LY, um único sentido, e já olha direto nessa Professor, aqui. Oi? quando é a laje armada em uma direção, vai sempre escolher o menor lado? Para Sim. dimensionar as bigotas, sempre o menor lado, né? Sim, exato. Igual, por exemplo, essa L3 aqui. Se a gente for utilizar ela
como armada em uma direção, as vigotas têm que estar aqui assim, ó, todas nesse sentido. De L2 para a borda, de L2 para a borda, de L2 para a borda. As vigotas têm que estar dessa forma. Entendeu? Show. E Psi3, por último, mas não menos importante, é em relação ao aço, né? Então, a gente vai padronizar ele referente ao tipo de aço que a gente vai estar utilizando, né? Se for um CA50, o mais tradicional, nós vamos utilizar 25. Se for um CA60, vamos utilizar 20. CA40, 30 e assim, respectivamente. Isso aqui, pessoal, para laje maciça. Laje nervurada muda um pouquinho, mas não vamos estar trabalhando com laje nervurada, apenas com o lado de cá. Então, para gente... Oi? O aço você vai discriminar na atividade. Se eu não falar, adota-se sempre CA50. Tá bom. Se eu não falar em algum momento, qual aço, professor? Você não deu. CA50. Vamos adotar esse daí. Porque o CA60 é utilizado só para barra muito fina, 4.2, 5.0, acho que até 6.3 alguns fabricam CA60, mas não que eu me lembre. E como a gente emprega na laje pelo menos o mínimo é 6.3, 8.0, 10.0, então dificilmente a gente vai fazer uma laje maciça lá, toda para suportar uma carga, com aço de 5.0. Isso é aço para estribo, não rola. Então, se eu não falar, já podem botar aí no rodapé do caderno de vocês, aço CA50. E sempre será laje maciça. Sim, vamos trabalhar com ela maciça. Então aqui, pessoal, ok. Laje nervurada a gente não vai estar trabalhando com ela não. Word, cadê você? Achei. Então, altura útil tá aqui, morreu Maria. Altura da laje. Para a altura da laje, adotaremos como padrão o diâmetro de bitola igual a 10 milímetros, 1 centímetro. Quanto ao cobrimento, seguiremos a NBR 6118, onde irá variar com concreto armado entre 20 e 45 milímetros, sendo classe 1, nível de agressividade 1, 20 milímetros de cobrimento. Classe 2, 25 milímetros de cobrimento. 3, 35, 4, 45 milímetros, ok, pessoal? 4,5 centímetros. Aqui na fórmula, como que vocês vão colocar? Pessoal, podem colocar do jeito que vocês quiserem, ok? Só não podem misturar banana com limão. Se vocês colocarem banana, é banana de cima a baixo, limão de cima a baixo. Ou seja, se a altura útil estimada você botar aqui e achar em centímetros e colocar ela aqui em centímetros, o resto da sua fórmula inteira em centímetros. Você achou ela em milímetros, o resto da sua fórmula inteira em milímetros. Não coloque aqui em centímetros e o resto em milímetros. Vai dar bug no negócio todo. Então, a altura útil estimada, nós vamos achar através dessa fórmula, 1,5 vezes o diâmetro. O diâmetro está falando aqui para vocês, é padronizado uma bitola de 1 centímetro ou 10 milímetros. Então, aqui, obviamente, se a gente utilizar em centímetros, é mais 1,5. Mais o cobrimento, vai ser um desses daqui. Qual adota? Aí vai depender do local, agressividade, entre N outros fatores. Quanto mais você adotar, melhor, mais seguro. Mas nada impede de uma classe menor, ok? Isso aí vai depender não só do local, mas do que se tem dentro, tá, pessoal? Então, se eu colocar para vocês
Meio rural. Pô, meio rural, cobrimento, classe de agressividade quase zero, né? Então, classe 1, 20 milímetros. Show de bola. Só que eu vou construir um galpão para fertilizante e agrotóxicos. Então, assim, o meio externo é super tranquilo. Classe 1. Agora, o meio interno é extremamente preocupante. Então, classe 3 ou 4 para ele. A nossa laje vai estar do lado de dentro, então a nossa laje tem que ter um cobrimento maior. Então, assim, o cobrimento, a gente tem que olhar o que vai ter aquele contato com a nossa estrutura, ok? Altura de laje, tranquilo, show de bola. Carregamento permanente. Deixa eu dar um espaço aqui já, que já fica aí para vocês. Os carregamentos a serem utilizados são nas lajes os mais variados, desde pessoas até móveis, equipamentos, água, livros e outros. As cargas permanentes que atuam nas lajes são compostas basicamente por peso próprio, peso de regularização e peso de revestimento. O carregamento de atuação na laje é dado pela forma. Então aqui, pessoal, é o carregamento na nossa laje. O carregamento, carga permanente, é o peso específico do material vezes a altura dele. Então, G, carga permanente, uniformemente distribuída em quilonewtons por metro quadrado. Isso aqui vai ser o nosso resultado. Peso específico do material, isso é em quilonewtons por metro cúbico. E H, espessura do material, obviamente em metros, para poder resultar em metros quadrados aqui. Aqui tem alguns valores já pré-definidos por norma. Cerâmica, 0,7 kN por metro quadrado. Reboco, 20 kN por metro quadrado. A alvenaria, aqui, pessoal, a alvenaria tem uma discrepância enorme, ok? Porque vai variando de acordo com a alvenaria utilizada. A gente tem lajota de 9, de 19, tem de 9, de 29, 39. Tem muitos tipos e vários tamanhos. Vai alterando o peso dela, obviamente. Então, a gente tem algumas diferenças. Concreto armado, 25. Lembrando que se não for armado é 24. Telha colonial e fibrocimento. Aqui, pessoal, um parênteses, uma observação. Para quê? Trazer para o mundo real a utilização. Hoje, casas mais modernas tendem a fazer utilizando telha de fibrocimento. 5 milímetros, 6 milímetros, isso aí indifere, ok? Claro, se puder utilizar uma de 6 milímetros, melhor ainda. De 6 milímetros, para vocês terem ideia, você pode correr em cima dela, que ela não vai quebrar. Bom, pelo menos ela é feita para não quebrar, né? A de 5 milímetros, você pode andar em cima dela sem problema nenhum. A de lá de casa é de 5 milímetros, cai bola lá em cima, de vizinho, sobe, anda, pega, não quebra, ela aguenta. Não é igual aquelas telhas de amianto de antigamente, né? Que você jogava uma pedra debaixo da sua casa lá para cima, a pedra caía e quebrava a telha, né? Era uma merda. Então, a telha de fibrocimento, ela resiste muito. Não diria que mais do que uma telha colonial, mas uma de 6 milímetros de fibrocimento você pode equiparar aí legal, porque ela aguenta muita coisa. E a grande vantagem dela é o peso, é o alívio de carga para a estrutura. Se a gente colocar uma telha de fibrocimento, a gente está tirando 4 vezes. Vocês podem ver aqui, 1.2, 0.3. Então, a telha colonial é 4 vezes mais pesada do que uma telha de fibrocimento. Então, é uma carga enorme que a gente joga para a estrutura. Então, se a gente troca esse tipo de telhado, a gente diminui o carregamento. Isso não influencia só na estrutura como concreto, tá, pessoal? Influencia muito também na estrutura de suporte do telhado, tá? Porque a gente usa as madeiras para fazer toda a estrutura para segurar o telhado, seja ele de telha colonial, seja ele de fibrocimento. Mas a incidência do fibrocimento a gente utiliza
espessuras menores, porque é um peso menor. A transferência é de uma forma mais tranquila. Então, oi, pode Igual falar. também, que também você fala de cobertura, nós estudamos também em relação ao vento, né? O vento que ele é positivo, quando ele é negativo, quando ele ajuda a estrutura, isso também influencia bastante, né? Ou não? Influencia sim. É mais difícil a gente ter incidência de entrada de ar por baixo quando a gente tem telhado de fibrocimento. Porque a tendência do fibrocimento é a gente utilizar ele como um telhado embutido. É a tendência, tá, pessoal? Como um telhado embutido. Com isso, quando a gente tem o vento vindo e batendo, ele não entra por baixo da estrutura. É criado um vórtice atrás do platibando, mas que não entra por baixo da telha. Então, a gente não tem esse efeito de subpressão na estrutura. Quando a gente tem uma telha colonial, a gente tende a ter a telha colonial para fora, sim. Então, um vento que vem da minha esquerda para a direita, que ele pega essa ponta da telha aqui embaixo, ele bate e tende a subir. Então, isso não é bom. A gente tem essa subpressão. Para nossas estruturas aqui, problema nenhum. Mas eu acho que aqui a gente já tem idade, né? Não tem ninguém aqui de uns 10, 12, 15 anos, que aqui em São Mateus, algum tempo atrás, já deu algum vendaval maior e tal, que saiu voando telha colonial de casa dos outros. Né? Na casa que eu morava no Boa Vista mesmo, umas 50, 60 telhas foram pro saco. Né? Aí, um telhado de fibrocimento, isso é muito mais difícil de acontecer. Eu não vou dizer muito mais difícil, mas vou dizer quase impossível. Até porque as telhas são parafusadas. Então, para arrancar a telha, tem que levar muita coisa. Então, é um outro ponto, sim, que é importantíssimo a gente levar em consideração. Né? Então, é só aí uma puxada aí para vocês, pessoal. Se puderem optar, fibrocimento, 1000 anos-luz na frente de telha colonial. Ok? E assim, Lucas, só para... Em relação a preço, o valor, só de curiosidade, é muito grande, não, né? Não. Eu estou para te dizer que hoje instalação e tudo, fibrocimento deve sair até mais barato se bobear. Porque o colonial demanda muito tempo, muito cuidado. Agora o fibrocimento, dependendo do tamanho da casa, obviamente, 3, 4 dias você fez um telhado inteiro. Então, agora telha colonial, esse mesmo telhado você leva uma semana para fazer. Então, o preço de material pode ser que seja um pouco mais caro, mas você ganha no tempo. Mas aí a mão de obra você ganha, né? Exatamente. Sem considerar as peças de madeira, né? Que aí é outra história. Mas, continuando. Cargas acidentais. A NBR 6120 apresenta uma série de valores que podem ser assumidos para cargas acidentais que venham a constituir carregamentos em lajes. Isso aqui, pessoal, um detalhe importante. Eu ia disponibilizar para vocês, só que eu não consegui achar só a tabelinha que me interessa. Eu achei um monte de coisa e sobrecarrega muito vocês, não é o objetivo. Para cada tipo de estrutura, a gente tem cargas que a gente tem que acrescentar ali, né? O carregamento devido à estrutura. Então, isso vai mudando muito. Uma estrutura são 2 kN por metro quadrado, outra 3, outras são 4. Isso vai de acordo com o quê? De acordo com a ocupação. Né? Se é uma biblioteca, eu tenho que considerar um carregamento elevado para aquela laje. 3, 4 kN por metro quadrado para aquela laje. Agora, não, vai ser uma sala. Imagina, por exemplo, a sala de aula na faculdade. Ali a gente tem, por metro quadrado, vamos colocar aí uma mesa de vocês, individual, com a pessoa sentada, com a mochila, por metro quadrado. Então, qual é esse carregamento de fato? Né? Vamos botar 10 quilos de cadeira, 70 de pessoa e 5 de bolsa. Então, vamos botar 100 quilos. Né?
Então, eu tenho esse carregamento para aquela estrutura. Obviamente que eu sei que vão ser 100 quilos, ok, mas uma hora pode estar o pessoal sentado em dupla, né? Ou em trio, fazendo um triângulozinho ali, vai ser uma carga maior. Então, são 100 quilos, eu não vou dimensionar para 100 quilos, obviamente, eu vou dimensionar um carregamento muito maior. Geralmente, são carregamentos que a gente espera que nunca tenham naquele local. Mas é provável que tenha, possa ser que tenha. Vai que alguém resolve empilhar todas as cadeiras em um canto só. Paciência. Então, esse carregamento devido às cargas acidentais são padronizados. Tá? Vou estar disponibilizando essa tabela para vocês assim que eu conseguir filtrar só ela ali, tá? E isso se utiliza. Então, é importante. Vai ter aqui um exercício. Vocês estão vendo aqui meu Word ainda de exercício, pessoal? Sim. Ok. Então, tem aqui um exemplo. Prédio comercial. O carregamento dele é uma carga, que é a carga Q, de 2 kN por metro quadrado. Então, está padronizado ali. E assim, sucessivamente, para cada ponto. E isso, pessoal, detalhe, isso é olhado laje por laje. O que isso quer dizer? Em uma casa, a gente tem uma laje que vai ser quarto, outra vai ser sala, outra vai ser banheiro, cozinha, área de serviço. Isso a gente olha laje por laje. Então, é um trabalho enorme. Uma laje tem aí mais ou menos uns 15, 16 passos de conta. Uma laje. Aí você vai para uma casa infeliz tem 8 lajes, 7, 9, 10 panos de laje. Então, é um trabalho árduo fazer isso na mão. Mas, paredes. O peso das paredes depende do tipo de lajota utilizada e da espessura do reboco. Esse peso normalmente é apresentado por metro quadrado de parede de 1 metro de altura por 1 metro de largura. O peso por unidade de área de uma parede rebocada em ambas as faces pode ser representado por peso da parede, peso específico da lajota, vezes a espessura da lajota, mais 2 vezes porque rebocada em ambas as faces. 2 vezes peso específico do reboco, vezes espessura do reboco. Então, pessoal, parênteses, se eu colocar lá no exercício que a parede é rebocada apenas pelo lado interno, essa fórmula, ela muda. Ela passa a ser mais peso específico do reboco vezes espessura do reboco, porque eu só vou ter reboco de um lado da minha parede. Então, fiquem atentos a esse ponto. É uma pegadinha? Não, não é uma pegadinha. É o processo. Pode ser que a parede é rebocada de um lado, pode ser que ela é rebocada dos dois. Tem casos que as pessoas rebocam só de um lado. Por quê? Custo. Reboco é caro. Rebocar aí uma casa de 150, 200 metros quadrados, você gasta 30 mil para rebocar a parede. Então, às vezes as pessoas tentam minimizar esse custo reboca de um lado, quem não tem um poder aquisitivo para isso. Ô Lucas, mas não é interessante fazer o cálculo já dos dois rebocos, considerando? Aí fica pela pessoa se ela vai Não, optar. não, não. Na vida real, sim. Considero os dois e toco o barco. Só estou Show. falando para vocês para ficarem atentos, se no enunciado do exercício eu colocar a parede é rebocada apenas pelo lado interno. Aí repete pra Entendeu? gente, aí vai ficar como a fórmula? Não vai ser 2, vai ser 1. Porque aqui sim. é 2, porque ela é Os dois rebocada lados, em né? ambos lados. Exatamente. Entendi. Entendeu? Então, assim, o Wanderson, Você não vai fazer certinho. isso, né, Lucas? Que pegadinha. Não é pegadinha não, gente. Por incrível que pareça, tem exercícios que são assim mesmo, porque as pessoas deixam de rebocar. Querendo ou não, economizar aí uns 10, 15 mil, para quem não tem um poder aquisitivo bom, eu, por exemplo, meu Deus do céu, 10 mil hoje eu estava rico. Mas assim, é a vida.
É a vida, mas vocês vão conseguir superar. Para materiais de fechamento de parede, além de reboco com seu peso específico já citado anteriormente, os 20 kN por metro cúbico, podemos citar tijolo furado, 12 kN por metro cúbico, seria aqui o peso para nossa lajota. Tijolo maciço, 16, ok? Então, assim, pessoal, esse carregamento, os carregamentos sempre vão ser dados para vocês, pelo menos se tratando de prova, ok? Se tivesse tratando de trabalho, pô, já dei aqui para vocês, consegue puxar aqui, consegue olhar, aí toca o barco, vocês conseguem achar. Agora, em prova vai ser dado. O que eu não vou dar em prova? Peso específico do concreto. Não. Esse não vai estar na prova, obviamente. 25 se for armado, 24 se for sem armação, mas esse daí você já tem que saber já. Então, paredes, achar o peso da parede, a gente achou. Agora, achar as cargas, carregamentos provenientes da parede. Carga de parede em lajes armadas em duas direções. Reparem, pessoal, duas direções. Depois a gente tem em uma direção. Então, são separados as formas da gente abordar. Então, para duas direções, temos essa formulazinha tranquila, supimpa, né, mel na chupeta. Carga da parede, peso da parede, achamos aqui através dessa fórmula, vezes largura da parede, quantos metros ela tem de largura, vezes a altura da parede, dividido por Lx vezes Ly, são as dimensões da laje. Então, achou o carregamento aqui. Mistério nenhum. Laje armada em duas direções. Quando a gente vem aqui para a laje armada em uma direção, aqui sim a gente pode falar que a gente tem algum mistério, né? As cargas de paredes apoiadas em lajes de uma só direção se situam de duas formas prováveis. A primeira com parede paralela ao de lado maior e a segunda com parede paralela ao de lado menor. Então, supor que aqui eu tenho as minhas duas lajes. Deixa eu abrir aqui no Paint, que está pertinho uma da outra. Vocês estão vendo o Paint aí? Não. Aqui, agora estão vendo. Show. Aqui então, vamos supor que eu tenho a minha laje armada só nessa direção. As duas, tá, pessoal? Armada nessa direção. Só que, nesse caso, a minha parede está paralela ao maior vão. E, nesse caso, a parede está paralela ao menor vão. Isso vai mudar a forma de cálculo. Tá? Uma vai ser uma fórmula super fácil e a outra vai ser uma fórmula fácil, né? Então, vamos aqui para elas. Então, se eu tenho a carga de parede, minha parede aqui, ó, paralela ao lado maior, eu vou utilizar essa fórmula aqui, ó. P par, o peso da parede, achado aqui, vezes a altura da parede. Só, mais nada. P par mais a altura da parede. Achei o meu carregamento quando for paralelo ao maior lado. Agora, se eu tiver a parede paralela ao menor lado, aí entra um detalhezinho. Vai ser o P par vezes a largura da parede vezes a altura da parede dividido por Lx, o menor lado, vezes 0,5 Lx, ou seja, metade de Lx. Então, se for paralela ao maior lado, a gente adota essa fórmula. Se for paralela ao menor lado, aí a gente adota essa fórmula para achar. E lembrando, resultado, quilonewton por metro quadrado e aqui, quilonewton por metro. Vai estar aí para vocês vão poder olhar depois, bonitinho, certinho. Mas como aqui a gente acha quilonewton por metro quadrado, P par, vezes metro, eu corto metro por metro. Vai ficar quilonewton por metro.
Então, dessa formazinha aqui. Pessoal, essa parte aqui, parede, até aqui a gente conversou bastante, show de bola. Aqui em parede, reboco, laje armada em 2 direções, laje armada em uma direção. Todo mundo ok? Todo mundo deu para pescar? Entendeu aí? Alguma dúvida em alguma coisa? Como é que está aí o coração de vocês com isso? Apertado, mas por enquanto tá. Tá de boa. Deixa eu ver aqui as mensagens. Show, valeu aí as Deixa eu mensagens. só falar um negócio. Ah, Esse das cargas de paredes, né? sim. No caso, paralela. Esse P-par seria a distância, é só o desenho de dentro, a distância, você fala? Como? Não entendi. Os de Tipo dentro? aqui, ó, da fórmula, esse P-par, qual é Aham. a dimensão que você quer dizer, no caso? Não, P-par é em relação aqui, ó. Essa fórmula aqui, Peraí. entendeu? Pessoal, tá acabando o tempo dessa reuniãozinha. Vamos fazer um intervalo para vocês pegarem um petiscozinho. Vou pegar ali um chipzinho também, que eu tô com uma fome já. Daqui a 10 minutos eu ponho outro link lá e a gente vai fazer uns exercícios nesse último tempinho que vai sobrar aí pra gente. Então, até daqui a